Graça e paz, queridos irmãos, aqui é o Pastor Celso, estou com a incumbência de poder gravar uma aula para a nossa EBD e nessa oportunidade eu vou falar sobre o livro do profeta Isaías. Antes de nós entrarmos no livro do profeta Isaías, eu quero ressaltar aqui que o nosso objetivo ao darmos estas aulas é promover a edificação, é fazer com que você consiga se localizar melhor nos livros bíblicos e possa, de uma certa forma, facilitar os seus estudos, o seu crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Tá certo? Antes de falarmos sobre o livro do profeta Isaías, eu acho importante nós ressaltarmos aqui a questão do que a Bíblia chama de profeta, o que é ser profeta, qual era a incumbência desses homens. A primeira menção que a Bíblia fala sobre a palavra profeta está lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7, quando esta palavra é atribuída a Abraão. Ou seja, o Abraão era o mensageiro de Deus, ele era o profeta de Deus naquela circunstância. E o que é ser profeta? Ser profeta é alguém que recebeu de Deus uma incumbência de transmitir uma mensagem divina a um povo específico, devido a uma determinada circunstância que está acontecendo. Então essa era a principal função de um profeta, né? Ser um mensageiro da parte de Deus. E quando nós falamos dos profetas bíblicos, a Bíblia fala que nós temos aí sobre 16 profetas que escreveram a parte da Bíblia, que fazem parte aí do cânon sagrado. São divididos em duas classes, os profetas maiores e os profetas menores, né? Não em questão de importância, mas simplesmente pelo tamanho dos livros. Então, aqueles que escreveram mais são chamados de profetas maiores, os que escreveram um livro menor são chamados profetas menores. E dentro dos profetas maiores, nós falaremos primeiramente aqui sobre Isaías, e numa outra oportunidade vou gravar também uma aula sobre Jeremias. Tá? O importante de nós aprendermos aqui é que não está escrito em ordem cronológica, ou seja, não quer dizer que o fato de Isaías estar escrito primeiro, que signifique que ele profetizou o primeiro. Não. Parece que outros profetas profetizaram antes de Isaías, e Miqueias é um dos profetas que foi contemporâneo de Isaías, mas outros profetas surgiram primeiro que ele aí, profetizaram, levaram uma mensagem divina, né? Uma mensagem específica aí para o povo de Deus. Nesse estudo, eu vou ressaltar sobre algumas coisas. Primeiro, eu vou apresentar aqui quem é o profeta Isaías, né? Vamos escolher aí o máximo de informações possíveis sobre a vida dele. Depois nós vamos falar sobre quando é que ele escreveu, quando era o contexto, como era o contexto histórico, como era o ambiente em que Isaías profetizou, como foi dividido também os seus 66 capítulos, aí, como é que os teólogos fizeram a divisão desses capítulos. E por fim, nós vamos aprender também qual é a relevância desta profecia de Isaías para as nossas vidas nos dias de hoje. Ok? Isaías, a Bíblia não fala muito sobre ele, né? A Bíblia só vai falar lá no capítulo 1, versículo 1, que ele era filho de Amós, e ele profetizou no reino de Judá, que é o reino sul. Nos tempos aí de alguns reis, a Bíblia fala sobre 4 reis, que no caso eram Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, né? Eles eram reis de Judá. Para nós entendermos aqui como funcionava o contexto histórico na época, nós precisamos entender que Israel era uma nação formada por 12 tribos, né? 12 tribos que formavam esta nação importante, que são descendentes dos filhos de Jacó, né? Os 12 filhos de Jacó ali são os cabeças das tribos e eles que formaram esta nação. No entanto, o reino ele foi unido por um período de 120 anos. Nos 3 primeiros reinados, 40 anos de Saul, depois 40 anos de Davi e por fim 40 anos de Salomão. Nesse período de 120 anos, as 12 tribos permaneceram unidas.
Mas em virtude dos pecados de Salomão, o próprio Deus dissera a ele que iria rasgar as tribos ou iria dividir as tribos. E o que aconteceu? Isso aconteceu no tempo de Jeroboão. O reino de Israel foi dividido, ficou 10 tribos no reino norte, sendo Israel o país, vamos dizer assim, a capital Samaria, e o reino sul, que era o reino de Judá, com a capital Jerusalém. O templo ficava no sul, e em virtude de questões políticas, Jeroboão impediu que as pessoas do reino norte descessem até o reino sul para cultuarem ao Senhor. Então ele construiu ali um próprio templo, instituiu novos sacerdotes que não tinham nada a ver com a ordem de Arão, nem eram da tribo de Levi. Ele então institui ali uma nova adoração, e em virtude dos pecados do reino do norte, Deus permitiu que várias invasões acontecessem ali, e os dois reinos acabaram ficando divididos política e espiritualmente, de forma que chegaram até mesmo a ter guerras políticas e civis entre os dois países, né? Vamos dizer assim, os dois reinos. E o reino de Judá, que é o reino sul, acabou sendo um reino um pouco mais piedoso. Não quer dizer que eles não pecaram, não, eles pecaram bastante também. Mas em virtude das promessas que Deus fizera a Davi, de sempre conservar no trono um descendente de Davi, o reino sul acabou tendo um pouquinho mais, sendo um pouco mais piedoso, né? O reino norte foi invadido pela Assíria, e o reino sul é aquele reino que foi levado cativo para a Babilônia e ali permaneceu por 70 anos. Então, todos os profetas, eles vêm profetizando ou acerca do cativeiro babilônico ou da destruição da Assíria. São profetas antes do exílio, né, que nós chamamos de pré-exílio. Tem também os profetas que profetizaram no tempo do exílio, outros que profetizaram pós-exílio, como no caso aí de Malaquias, de Ageu, um período em que o povo já tinha passado pelo cativeiro babilônico e estava se estabelecendo na terra. Então, Isaías, ele profetiza num período em que ele está tentando fazer com que Judá, ou de uma certa forma Israel, se volte para Deus. Ele é o profeta do conserto, ele é o profeta que está tentando remediar a situação. E nós sabemos que, infelizmente, isso não aconteceu, o povo acabou pecando mais ainda, não dando ouvidos à voz do Senhor, foram levados para o cativeiro e ali permaneceram por 70 anos, enfim, Israel acabou pagando pelos seus próprios pecados. Esse era o contexto histórico da época. Reis se levantavam, faziam o que era mal perante o Senhor vinha com punição. Outras vezes, alguns reis se comportaram muito bem diante do Senhor e ali fizeram com que as coisas acabavam entrando no eixo, pelo menos por um tempo. Enfim, era uma vida espiritual que eu chamo de montanha-russa. Tinha dias que eles estavam lá em cima espiritualmente, mas na maior parte do tempo eles estavam lá embaixo. Então, esse era o contexto histórico da época. O nome Isaías significa o Senhor é a salvação, né? A Bíblia fala lá em Isaías capítulo 7, versículo 3, que Isaías era um homem casado e que ele tinha filhos. E o seu ministério começa no período em que a nação está mergulhada num profundo sono espiritual, eles estão pecando contra o Senhor, e desse modo o Senhor usa a vida de Isaías para poder trazer uma mensagem de conserto ao povo. Uma outra informação que eu acho relevante nós destacarmos aqui é que Isaías, segundo as tradições judaicas, fora morto pelo rei Manassés. Ali está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 37, que homens foram cerrados ao meio, e segundo a tradição, Isaías foi preso numa árvore oca para que ali pudesse ser martirizado, né? Ele foi cerrado ao meio por esse rei corrupto, maldoso, chamado Manassés, que com certeza não suportou as palavras proféticas de Isaías, que certamente iam contra as suas atitudes pecaminosas. Então, aí um pouquinho de informação
sobre o livro do profeta Isaías. Ele profetizou o seu ministério provavelmente durar aí um período de 62 anos. Segundo os historiadores, ele profetizou do ano 740 até o ano 680 a.C., lembrando que a cronologia do Antigo Testamento ela é de forma decrescente, né? Ela vem do maior para o menor. Agora eu vou falar um pouco sobre como é que foi dividido esses 66 capítulos do livro do profeta Isaías. Pode ser que você tenha encontrado uma outra divisão. Como eu disse, o objetivo aqui desse estudo não é fechar questões. O objetivo aqui é apenas trazer para você uma curiosidade, é despertar em você o desejo de crescer no conhecimento. Então você pode procurar em outras fontes, achar uma outra divisão. Eu achei coerente dividir desta forma, porque didaticamente para mim ficou mais fácil. Eu acredito que para você entender também será, tá bom? Como é que foi dividido então os 66 capítulos do livro do profeta Isaías? A primeira divisão, ela inclui os 6 primeiros capítulos do livro do profeta Isaías, né? Ali contém os seus primeiros discursos, que falam principalmente de um período áureo de Israel, ou de Judá, que foi o reinado do rei Uzias, né? Foi um período de uma prosperidade material muito grande, porém, foi um período também onde a sensualidade reinava naquele povo. Então Deus levanta Isaías para denunciar os pecados ali do rei Jotão, que era o rei de Israel, falar também acerca do rei de Judá, que no caso era Uzias. E nesses 6 primeiros capítulos, principalmente nós podemos observar aí a chamada de Isaías, né? Que foi um chamado muito interessante, que fez com que ele primeiro tivesse uma visão de Deus, depois ele tivesse uma visão de si próprio e por fim tivesse uma visão correta de quem era o povo. Ou seja, quando Deus resolve se encontrar conosco, essas 3 óticas mudam. A nossa visão de Deus muda, a nossa visão de nós mesmos muda e também a nossa visão acerca das pessoas também muda e nós começamos a enxergar as coisas como de fato elas são, sem máscara, sem nenhum tipo de mancha ou sem nenhum tipo de fingimento, tá bom? A segunda sessão, ela vai do capítulo 7 de Isaías até o capítulo 12 e contém aí as profecias sobre a invasão de Judá pelas forças aliadas de Israel e Assíria e as predições contra a Síria. Vocês sabem que o reino da Síria vivia em constante guerra contra Israel, né? Nós estamos falando da invasão da Síria no reino norte, que é o reino onde estava localizado Israel com capital Samaria, que é aquele reino onde as 10 tribos ficaram reinando ali e as outras 2 tribos ficaram no reino sul. Então, do capítulo 7 até o capítulo 12, o profeta avisa Acaz contra o desejo que ele tinha de se unir contra os assírios, buscando aí uma certa forma de proteção, quando na verdade a proteção deveria vir de Deus. Eles deveriam esperar de Deus proteção, desculpa. Tá? Então, esses capítulos aí do 7 ao 12 falam sobre isso. Depois nós temos a terceira divisão, que ela vai do capítulo 13 até o versículo 23, capítulo 13 ao capítulo 23. E Deus, por intermédio de Isaías, começa a fazer uma denúncia das calamidades contra reinos importantíssimos, que era o reino da Babilônia, a Síria e as outras nações que eram povos hostis ao povo de Deus. Então Deus está querendo, através da vida de Isaías, mostrar que ele está no controle, que ele é soberano, que ele é Deus e que ele está enxergando tudo que as outras nações estão fazendo para Israel. Ou seja, os inimigos de Deus um dia serão julgados na história, porque Deus não abandonou o seu povo. Então, essa terceira sessão fala sobre essas denúncias. A quarta sessão, ela vai do capítulo 24 até o capítulo 27, né? E Isaías apresenta ali uma exposição geral dos procedimentos de Deus, outrora, em algumas horas agindo com juízo e outras horas agindo com a misericórdia. Não que Deus seja 2 pesos e 2 medidas, mas ele sendo justo e fiel, sendo soberano, ele sabe como agir com o seu povo.
Quando precisa do juízo, o juízo vem. Quando precisa da misericórdia, a misericórdia vem também. Na verdade, os atributos de Deus, eles são indissociáveis, ou seja, você não consegue separar. Quando ele age com misericórdia, ele está agindo com amor e com os outros atributos também, tá? E também nessa sessão, nessa quarta sessão, fala dos resultados terríveis que o pecado traz para a terra quando as pessoas preferem seguir um estilo de vida pecaminoso. A quinta sessão, ela vai do capítulo 28 até o capítulo 35, e nessa sessão estão inclusas profecias que falam principalmente do tempo de Ezequias, né? Onde Deus, por intermédio de Isaías, denuncia os pecados de Israel e de Judá, prometendo misericórdia e apontando também para um futuro de um reino glorioso quando o Messias virá para reinar. Então, nessa quinta sessão, é uma sessão que se dedica mais ao estilo de vida de Ezequias e Deus usando a vida do profeta Isaías para repreendê-lo. A sexta sessão, ela vai do capítulo 36 ao capítulo 39, e ali é narrado a invasão de Senaqueribe, que é o rei da Síria, né? E a sua tentativa de invasão. É um capítulo muito interessante, onde já foram compostos hinos, né, de louvor ao Senhor por esse livramento, e Deus fala também por intermédio de Isaías sobre a doença e sobre a cura de Ezequias. É um capítulo muito interessante, onde muitas pessoas usam para a questão da oração, e ali Ezequias se posiciona como alguém que de fato está na presença de Deus, e Deus ouve sua oração e acrescenta a ele ali mais alguns anos de vida. E a última sessão, ela vai do capítulo 40 até o capítulo 67, oferece uma prolongada manifestação dos propósitos e da misericórdia de Deus ao seu verdadeiro povo, ou seja, ao verdadeiro Israel. E essa é uma profecia também contínua e que pode ser dividida em três partes. Eu coloquei aqui, dos capítulos 40 ao 50, contém uma reivindicação do Senhor que está preparado para se manifestar ao seu povo por intermédio do justo Salvador. É um capítulos maravilhosos, Isaías 53, que apresenta o sofrimento de Jesus Cristo ali na cruz, muitos anos antes, apresenta a sua obra no Calvário. A segunda divisão dentro desse último capítulo também vai do capítulo 51 até o capítulo 56, onde Isaías anuncia e descreve as manifestações do Messias e o seu futuro reino glorioso sobre a terra, como resultado da sua obra expiatória na cruz do Calvário. Tudo então gira em torno de Jesus aí. É por isso que Isaías também é chamado o profeta evangélico, porque ele é o profeta que mais fala sobre a obra de Cristo, sobre a obra do Messias. E a última sessão, dentro dessa, a terceira sessão dentro dessa última sessão, vai do capítulo 57 até o capítulo 66, e expõe mais largamente os resultados da superioridade da Igreja de Cristo em relação à antiga nação de Israel. Ou seja, Deus está usando Isaías para falar sobre o novo Israel de Deus, que é a Igreja. Tá certo? Meus queridos, eu espero que essa aula possa abençoar a sua vida. Dê aí um panorama geral do livro do profeta Isaías, e eu espero que seja de grande edificação para a sua vida. Tá? Que Deus te abençoe, dedique o seu tempo aí para poder aprender a palavra de Deus. E eu quero finalizar essa aula trazendo só algumas implicações para o nosso aprendizado. A primeira implicação que eu quero trazer aqui para as nossas vidas é o seguinte: Deus, ele é soberano, ele controla a história, não há nada que passa despercebido por ele. A segunda implicação é que tudo gira em torno de Jesus. Assim como Isaías dedicou vários capítulos para profetizar acerca do reinado do Messias, eu quero dizer que tudo na Bíblia, tudo na história, tudo gira em torno de Jesus, da sua obra na cruz do Calvário. Nós estamos aqui por intermédio dele, tudo foi feito por ele, para ele e é sustentado por ele. Então saiba que a sua vida, a sua família, a sua história está sustentada pelas mãos de Jesus. E para finalizarmos, o que eu aprendo com Isaías é que no final o bem vai triunfar,
nós podemos passar por várias aflições neste tempo presente, mas a glória que está preparada para nós no porvir será tão maior que nós jamais nos lembraremos de todos os sofrimentos que o tempo nos trouxe. Então quero dedicar esta aula a você que quer aprender a palavra de Deus. Seja abençoado, Deus te abençoe, ótima aula para você, fique com Deus, um abraço.